assistir mais tarde. É um prazer muito grande estar convosco e, em nome do Ministério Pessoal da Igreja da Amadora, damos as boas-vindas a todos e desejamos a continuação de um santo e feliz sábado. É com muito prazer que eu venho vos apresentar nesta manhã o pastor Michelson Borges. Ele não precisa de muita apresentação, é muito conhecido no nosso meio. Ele é um pastor adventista do sétimo dia, é jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduado em Biologia Molecular pela Universidade Cândido Mendes e também é mestre em Teologia pelo UNASP, São Paulo. Ele também é autor de vários livros, tem várias obras que falam sobre o criacionismo, história e também sobre mídia. Ele é atualmente editor da revista Vida e Saúde, a nossa homóloga no Brasil da Saúde Lar portuguesa. Ele é editor associado da lição de Escola Sabatina dos Jovens, é um tipo de lição de Escola Sabatina que não temos aqui em Portugal, e ele também ainda mantém o seu blog Criacionismo. Para aqueles que queiram aceder, é só entrar em criacionismo.com.br. Ele também tem um outro blog que é a outraleitura.com.br. Atualmente ele é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, tem participado como palestrante em seminários sobre criacionismo no Brasil e no exterior, inclusive ele já esteve aqui em Portugal, numa semana de reavivamento espiritual na Igreja Central, e hoje está conosco via Zoom. Ele é casado com Débora Tatiana e é pai de 3 filhos. E nós damos as nossas boas-vindas ao pastor Michelson através da Igreja Adventista da Amadora. Muito bem-vindo e obrigado por estar conosco nesses momentos. Eu passo a palavra agora para o nosso pastor, que irá nos dirigir a Deus em oração. Muito bem. Convido então cada um de nós a podermos curvar as nossas cabeças para podermos orar ao Senhor. Ó nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, é bom nós podermos estar uma vez mais através desta plataforma e de podermos continuar a aprender acerca de como sermos mais efetivos na nossa missão. Agradecer-me também, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela maneira como tu nos tens acompanhado a todos nós nesta situação pandémica. Agradecer-te pela forma como tu nos abençoas apesar das circunstâncias, e nos ajudas a podermos comunicar uns com os outros e a mantermos viva a nossa irmandade e a nossa fraternidade na Igreja. Agradecer-te ainda pela presença entre nós do pastor Michelson, a quem tu tens acompanhado e abençoado também no seu ministério, que através das suas palavras o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal e espiritual possam ser uma realidade e, colocando em prática aquilo que vamos aprendendo, continuarmos a desenvolver e a crescer como Igreja. Obrigado, Senhor, pois, pela tua presença. Te agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Michelson, é um prazer estar connosco e devo dizer-lhe que, embora nunca tenha vindo à Igreja da Amadora quando esteve em Portugal, dizer-lhe que a Igreja da Amadora é uma igreja que foi pioneira em muitas coisas, sobretudo pioneira, por exemplo, em revistas. Foi a Igreja da Amadora que foi pioneira em revistas de jovens, e é uma igreja que é uma igreja de progresso. Temos todo o prazer em tê-lo connosco e teríamos mais prazer se pudesse estar pessoalmente, mas não podendo estar pessoalmente, contentamos com a distância via digital. Que Deus o abençoe na sua apresentação. Muito obrigado. Ok, irmãos, é uma alegria muito grande poder me unir a vocês, como disse o pastor Arthur, pena que não pessoalmente, né, nessa situação de pandemia, mas pelo menos aí aproveitando a tecnologia para encurtar distâncias e falar sobre aquilo que eu creio que seja uma das características mais marcantes da Igreja Adventista, que é a missão. A missão de Deus, que Ele nos permite estar envolvidos nisso, né? Eu quero, antes de mais nada, aqui estender um abraço especial, primeiramente ao pastor Arthur Machado, por me ceder aí o púlpito virtual da sua igreja, né? Também ao irmão Luciano pelos primeiros contatos, né, e o convite que me estendeu para estar com vocês nessa tarde abençoada de sábado. Eu quero aproveitar também a oportunidade para estender um abraço aqui ao pastor Júlio e à irmã Nani,
Nós passamos ali com eles pelo menos uma semana, 2 anos e meio mais ou menos, durante uma semana de pregações e palestras criacionistas. E aí podemos conhecer um pouco mais a família, pastor Júlio, muito querido, né? Foi muito aí solícito em nos servir de guia turístico para nós. E eu quero dizer que minha esposa, eu e meus filhos nos apaixonamos por Portugal. Nos sentimos muito bem acolhidos aí e foi realmente uma ocasião que deixou saudades. Temos gratas recordações dessa passagem por Portugal. Aproveito também, estendo aqui meu abraço ao pastor Antônio Amorim, da União Portuguesa, que na ocasião também nos recebeu ali, conversamos um pouco e foi muito simpático, muito cordial também. E aos muitos amigos que fizemos aí em Portugal, lembro aqui, menciono aqui o irmão Felipe Reis, que é um amigo já de longa data, conversamos virtualmente e nos conhecemos na ocasião também, quando passamos por aí, e vários outros que, se ficássemos aqui lembrando, o tempo escorreria, né? Então, é uma alegria muito grande reencontrá-los, ainda que seja dessa forma, né, virtual. E por também, quero também aqui agradecer e estender um abraço aos amigos, estou acompanhando aqui, meio de lado, aqui o chat, né, do YouTube, e especialmente aqui uma pessoa muito especial que mandou um abraço para vocês. Ela está lá, ela é do Brasil, está a 1.200 quilômetros daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Ela mora na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina, no sul do país. É a minha mãe, a senhora Enedina dos Santos Borges, né? E ela mandou um abraço para vocês ali no chat, e é uma alegria saber que a minha mamãe está acompanhando também aqui essa programação. Então, um grande abraço a todos os irmãos de Portugal, Brasil e de outros lugares também. Estendemos o convite aí para vários lugares aí do mundo, falantes da nossa querida língua portuguesa, e estão aí conectados conosco neste momento. Bem, como eu disse ao irmão Luciano em algumas ocasiões, eu não poderia jamais recusar um convite para falar de algo que para mim é uma paixão, que é a missão. Eu sou o resultado de estudos bíblicos, eu me converti, né, ao adventismo com 19 anos, eu estava no ensino médio cursando o curso técnico de Química, lá em Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, e ali conheci um jovem adventista que não foi tímido, não teve vergonha de testemunhar do amor de Deus, das verdades bíblicas. Eu era evolucionista, estava numa fase assim de um certo ceticismo em minha vida, e ele então me apresentou o criacionismo, falou das profecias bíblicas. Eu me recordo que com cerca de 10 anos de idade, me reunia com amigos, colegas de escola, na biblioteca do colégio para estudarmos o Apocalipse, porque vivíamos na época da Guerra Fria, vocês se lembram, né? E tínhamos um medo muito grande de que o mundo fosse acabar com uma bomba nuclear ou coisa parecida. Crianças, e queríamos saber qual seria o futuro, tínhamos medo, insegurança. Eu me lembro que, na época, eu fiz algumas interpretações assim com os meus amigos muito interessantes. Por exemplo, entendíamos que a besta seria a bomba, o míssil nuclear, porque, segundo a Bíblia ali, o poder na cabeça e na cauda, achávamos que era a ogiva nuclear, a cauda era o jato propulsor, né? Então, eu pregava para meus parentes e tios e primos, eles achavam então que eu sabia muito de Bíblia e diziam, você tem que ser padre mesmo, porque você sabe tudo do Apocalipse. E, na verdade, sabia nada, mas queria muito saber. Anos depois, então, conheço um jovem adventista, não sabia nem de que igreja ele era, porque, para mim, só havia católicos e crentes. Essa é a designação genérica que no Brasil a gente usava para evangélicos e protestantes. E ele me vem com essa pergunta, você quer conhecer o Apocalipse? Eu tinha preconceito, eu confesso, né, com não católicos. Porém, eu tinha muita vontade de conhecer o Apocalipse. E então aceitei, mas assim, com muita reticência, né, com muita desconfiança. E à medida que eu ia estudando aqueles guias de estudos, né, comparando com a minha Bíblia em casa, eu pude perceber que realmente havia esperança e que o Apocalipse era um livro de esperança. Não era um livro apenas de descrições de coisas ruins e pragas e bestas, mas também é um livro de bênçãos e bem-aventuranças, né? E isso mudou completamente a minha vida. Me apaixonei pelo criacionismo, me apaixonei especialmente, claro, por Jesus e pela Bíblia, e procurei, desde então, fazer aquilo que fizeram comigo. De graça recebestes, de graças dai. E eu, então, desde aquela época, depois conheci a minha namorada, hoje esposa, nos tornamos uma dupla missionária, e sempre temos dado estudos bíblicos. Eu tenho as minhas funções na Casa Publicadora Brasileira, tenho as minhas atribuições, mas ali é o trabalho, digamos assim, aquilo que eu faço nos fins de semana,
nos dias à noite, né, em casa agora por causa da pandemia. É um trabalho voluntário que me dá muito prazer. Então, falar desse assunto para mim é falar do que eu mesmo respiro, do que para mim é vida, é a igreja real, né? As reuniões e comissões ou comitês, etc., são importantes, mas a igreja real, ela se manifesta nas ruas, né? No contato pessoal, no partilhar o evangelho com as pessoas. E eu tenho dito que quem não faz isso perde muito. E, na verdade, vai ter uma grande surpresa no céu também, porque nós entendemos que quando chegarmos ao céu, seremos embaixadores de Deus eternamente, né? Nós vamos falar da nossa experiência para os mundos não caídos, aquilo que nós vivemos aqui na Terra. Então, eu digo também que quando chegar ao céu, na ressurreição, né, eu quero dar estudos bíblicos para o meu irmão, que faleceu quando era bebezinho. Ele vai estar salvo, não saberá praticamente nada, né, do plano da redenção, por que estamos ali. Em algum momento ele vai perguntar por que Jesus tem aquelas marcas nas mãos, e eu quero ter o prazer e o privilégio de estudar a palavra de Deus com o meu irmão na eternidade, né? Meu pai faleceu faz 4 meses, vitimado aí pela Covid. Foi uma fase complicada, difícil, era um homem saudável e, lamentavelmente, ele não aceitou o evangelho, né? Tentávamos pregar para ele durante muito tempo, tentamos pregar para ele, oramos por ele por 30 anos, mas temos evidências de que antes dele perder a consciência, ele aceitou Jesus como Salvador. Ele, eu creio, estará conosco também na eternidade, e ele precisará de alguém para dar estudos bíblicos para ele. E vocês acham que eu vou transferir essa missão para alguém? De forma alguma. Eu quero ser o evangelista do meu pai. Então, esse é um privilégio que nos cabe aqui e para sempre. Então, eu espero que os irmãos e amigos que estão nos acompanhando possam compreender que, na verdade, é uma alegria poder falar de Deus para alguém. Eu costumo dizer assim, quando falo desse assunto, né? Ore a Deus e se imponha um desafio, mas tenha coragem, porque a oração vai ser atendida. Algumas orações, Deus sempre atende, e essa é uma delas. Você fala assim para Deus: Senhor, coloca alguém em meu caminho, para que eu possa falar da tua mensagem de salvação, das verdades bíblicas para essa pessoa. E aguarde, porque a oração vai ser atendida. Combinado? Você tem coragem para fazer essa oração? Porque ela vai ser cumprida, e você tem que estar disponível, né? Agora, nós temos essa ferramenta tecnológica, né, os meios virtuais. Você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp, por redes sociais. É uma coisa interessante, impressionante, que em 1 ano a igreja teve que correr atrás disso, né, e se não estava ainda fazendo, teve que aprender a fazer, né? E nesta tarde eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, de evangelista real e virtual. O foco hoje é mais virtual porque estamos nesse momento e dá para aproveitar essa janela que Deus nos concedeu. Ela está aberta, escancarada, e nós temos que aproveitar o momento. Então eu vou partilhar agora com vocês a minha apresentação. Eu preparei aqui um preze para isso, né? E quero começar falando um pouquinho aqui do meu sogro agora, do pai da minha esposa. Ele é pescador nas horas vagas, agora ele está aposentado, ele é professor, foi professor por muitos anos de geografia, e está aposentado e agora fazendo o que ele mais aprecia, que é pescar. Por sinal, o meu sogro é descendente de açorianos, né? Então, o sotaque, né, dele, da família da minha esposa ali, eu sei que para vocês tem muitas nuances e variações, como aqui no Brasil também temos muitos sotaques diferentes, mas quando eu ouço os parentes da minha esposa falando, eu lembro muito dos irmãos aí de Portugal, né? Eu sei que Açores tem um sotaque bem diferente, mas, enfim, para nós parece muito, é muito parecido. Então, eu converso com ele de vez em quando, né? Eu não sou muito chegado a isso, né? Eu gosto de mar, gosto de banhos de mar, mas pescar não. Mas ele sim, ele é apaixonado por isso desde a infância. E ele me diz que, olha, quando você vai pescar, tem várias técnicas ali que são necessárias para que você possa ter sucesso nesse intento, né? Nesse ofício aí. Tem que saber jogar, no caso aí essa foto aí é uma tarrafa, não sei como chamam aí. Aqui nós chamamos de tarrafa. É uma rede individual que a pessoa lança e tem que saber como lançar para que ela se abra num círculo e assim possa pegar ali um cardume desavisado, né? Então, no que diz respeito à internet, ou somos pescadores ou somos pescados. Se nós formos os peixes distraídos nas ondas perigosas, né, do mundo virtual, nós podemos ser pescados, fisgados e morrer sufocados como morrem os peixes, coitados, pescados, né, pobrezinhos. Ou então, se você quiser ser um pescador e souber manejar a rede,
e nesta tarde eu comparo a todos nós com pescadores de homens e mulheres, né? Porque é isso que temos que ser. Então, se nós soubermos manejar a rede, lembrando que a internet é uma rede de computadores, né? A web. Então, se nós soubermos conhecermos um pouco das técnicas, da forma de fazer, em lugar de ser pescadores, seremos, ou melhor, em lugar de ser pescados, seremos pescadores. E o meu desejo é que todos nós aqui sejamos realmente imbuídos do desejo de ser bons pescadores, pescadores de homens e mulheres para Jesus. Ok, 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, lá em Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Plenitude do tempo. Interessante essa expressão, né? De acordo com muitos estudiosos aí, teólogos, a interpretação adequada de plenitude dos tempos é tempo certo, momento ideal, ocasião propícia designada por Deus. Mas por que Paulo considerava, então, aquele tempo o tempo certo para a vinda do Messias? Bom, eu elenquei aqui pelo menos 7 motivos. Primeiro deles, o domínio do Império Romano, domínio mundial do Império Romano. De certa forma, podemos chamar isso de globalização. Ponto 1 seria esse. O 2, povos unificados, né? Hoje chamamos isso de globalização. Então, os povos estavam unidos, tanto por um sistema eficiente de correios, de estradas, né? De uma língua, como eu vou mencionar daqui a pouquinho, né? Uma cultura mais ou menos uniforme, né? A greco-romana, uma língua universal, o grego koiné. 4, paz universal, a Pax Romana, né? Que conferia relativa estabilidade ao império. 5, importância das cidades, aglomerados e rotas populacionais que favoreciam contato com pessoas e ideias. Então, as ideias transitavam ali pelo império, né? As pessoas também viajavam, enfim. 6, intercâmbio entre os vários povos, estradas boas, seguras. O Império Romano procurava manter essas estradas boas para as boas comunicações e, como eu disse, para os correios, né? E viagens. E 7, claro, o cumprimento da profecia de Daniel 9, que realmente mostrava já 500 anos antes que naquele momento o Messias estaria ali como protagonista, né, da história. Bem, Júlio Fontana, no site Cyberteologia, nesse artigo, ele escreveu o seguinte, que a ausência de guerras contribuiu para o cristianismo. Contudo, as guerras também influenciaram a prosperidade da nova religião. Interessante, não? É um paradoxo, porque as guerras contribuíram para o avanço do cristianismo, mas também nesse momento de Pax Romana, com a ausência de guerras, também houve uma contribuição. Por quê? As conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de proteger os romanos. Os romanos não possuíam uma crença especial e somente adoravam o imperador, ficando os povos conquistados carentes espiritualmente, sendo deixados num vácuo espiritual que não era satisfeito pelas religiões de então. Ou seja, eles ficavam decepcionados com seus deuses, que não foram capazes de protegê-los, e ao mesmo tempo não tinham um deus substituto, porque no Império Romano eles adoravam basicamente o imperador. Era um povo carente, né? Estava ali sem ter a quem adorar. Então pensa comigo, globalização, acesso à informação, falta de fé, vazio espiritual. Isso aí parece com algum tempo que você conhece? É exatamente o nosso tempo, né? Nós vivemos o tempo da globalização muito mais do que qualquer outra época do mundo, tanto é que o vírus, que tudo consta, né, nos leva a crer que começou na China, ali, se espalhou rapidamente pelo planeta. Por quê? Globalização. Temos acesso fácil à informação. Hoje sabemos que... bom, eu li uma vez que para uma pessoa ter acesso a uma edição do New York Times, por exemplo, levaria a vida toda dela ali, pouco depois da Idade Média. Hoje nós temos todos os jornais do mundo, praticamente, na palma da mão, com o nosso telemóvel, né? Então, é algo impressionante, né, o que aconteceu com esse planeta. Falta de fé é outra evidência do fim também, né? Porque Jesus mesmo disse que quando viesse encontraria fé verdadeira neste mundo. Vazio espiritual. Pessoas carentes de esperança, muita gente tem se suicidado, tirado a vida neste momento, porque realmente não vê uma luz lá no fim do túnel, né? Então nós estamos vivendo de novo uma época que talvez possamos chamar de plenitude dos tempos, né? Uma nova plenitude dos tempos. E o que fazer? Bom, no tempo dos discípulos, eles não tinham internet, não tinham rádio, TV,
impressos, né? Mas tinham algo que é o essencial, o Espírito Santo. Eles foram batizados, né, com o Espírito Santo, lá na chuva temporã, naquele momento do Pentecostes, e com muito poder abalaram o mundo, alcançaram, né, o mundo de então. E eu fico pensando, se nós, como igreja, tendo todas as facilidades que eles não tinham, realmente nos submetermos ao Espírito Santo, formos batizados com a chuva serôdia, do que seremos capazes, irmãos? Nós vamos abalar o mundo. E terminaremos logo essa obra, né, para que Jesus venha. Então, não nos esqueçamos desse ponto essencial antes de avançar aqui com técnicas, sugestões e dicas e testemunhos, né? Sem o Espírito Santo, podemos ter todas as tecnologias disponíveis, mas ainda assim não será o suficiente. Agora, com o Espírito Santo, aí sim, ele vai nos usar, nos direcionar, nos fazer usar com sabedoria tudo isso que está à nossa disposição. Então, a invenção dos modernos meios de comunicação, com destaque para a internet, o desenvolvimento das tecnologias relacionadas com a web, bem como a facilidade de disseminação de conteúdos, apontam, eu creio assim, para uma nova plenitude dos tempos. E vejam como os números falam disso, né? Sobre o crescimento da chamada aldeia global. Foi criada aí com a internet, né? Em 95, o número de usuários da rede chegava a 45 milhões. Até o ano 2000, esse número já havia alcançado 420 milhões de pessoas. Em 2005, a quantidade de usuários da rede ultrapassava a marca de 1 bilhão. Hoje, são mais de 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade do mundo está conectada pela internet. E mais de 90% desses conectados, que são jovens, né, com idade entre 12 e 17 anos, usam a internet todos os dias, todo o tempo. Vejam, é um mar, realmente, né, de pessoas que podem e devem ser pescadas pelas redes do Evangelho. E estão ali, né, digamos assim, acessíveis. Temos só que saber as maneiras de fazer isso. Eu, alguns anos atrás, pensando nesse potencial todo da internet, esse potencial evangelístico da internet, eu resolvi fazer uma pesquisa lá no meu Twitter, que é o @criacionismo. Quem não conhece e quiser seguir ali no Twitter, esse é o meu perfil, né? @criacionismo. Então, o que eu fiz? Eu perguntei aos meus seguidores da época quais eles consideravam os pontos positivos e negativos da internet. E entre as muitas respostas que eu obtive, 3 me chamaram a atenção, que foram essas aqui, ó. Primeiro, alguém disse, ponto positivo da net, facilidade de acesso ao que se procura. Ponto negativo da net, facilidade de acesso ao que se procura. Veja só. Segunda resposta que eu achei interessante. Ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, liberdade. Olha como essa jovem entendeu a coisa. Ela vê que a liberdade ela é algo positivo, mas também se torna perigosa em algumas circunstâncias. E terceira resposta que eu achei interessante, a internet é uma fonte de informação importantíssima. Não vivo mais sem ela, só tenho que me policiar. Aí, resumindo tudo, eu pensei, eles destacaram a facilidade, a liberdade, mas também o policiamento. Aquilo que eu disse a princípio, falando do meu sogro, né, pescador, né? Se nós não nos policiarmos na internet, nós podemos ser pescados em lugar de ser pescadores. Se não soubermos usar com sabedoria e guiados pelo Espírito Santo a liberdade que temos na internet, podemos ser pescados ou pescadores. Igualmente, se nós não aproveitarmos bem essa facilidade, podemos também nos dar mal em lugar de fazer o bem, né, nas redes sociais, enfim. Então pensemos nisso, né? Um desafio urgente para o nosso tempo é o seguinte: de que maneiras alcançar ou usar a rede, né, em nosso benefício e para o bem do semelhante? Segundo o Global Entertainment and Media Outlook, a internet será a mídia que mais crescerá, com uma média anual de 13% de avanço. Veja só. O diretor da consultoria Gartner, Brian Blau, diz que a nova geração de consumidores, é incansável e tem uma janela curta de atenção. E é preciso muita criatividade para criar impacto significativo. Pense comigo agora, meu irmão, minha irmã, nessa expressão ali, janela curta de atenção. Nós estamos, nesse momento, competindo com um universo de atrativos, estímulos, né? De, digamos assim, anzóis, não sei se chama assim, né? Anzol se usa para pescar o peixe, né? Fisgar o peixe. Há muitas iscas espalhadas pela internet. Como que nós, igreja, como que nós, membros da igreja,
vamos competir com essas tantas luzes, tantos atrativos, né? Olha, o desafio não é de hoje. Eu costumo usar Abacuque 2:2 quando eu falo desse assunto, né? Porque lá o profeta diz assim, ó: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, até coloquei ali um colchete, né? Tablets. Grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha que interessante esse conceito. Para que possa ler até quem passa correndo. Na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, temos aqui no Brasil, fica assim, ó: e o Senhor Deus disse, escreva em tábuas. Eu acrescentei ali, entre colchetes, jornal, folhetos, livros, sites, blogs, redes sociais, enfim, né? Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Olha só o conceito, meus irmãos, né? É entregar a mensagem de uma forma que até quem passa correndo, ou seja, quem tem uma janela de atenção curta, porque hoje é assim, né? A pessoa fica meio que borboleteando, né? Voando de conteúdo para outro, sem se prender muito em alguma coisa. Eu até lamento, né, que essa geração não leia mais tantos livros, né? Com uma leitura mais profunda, atentiva, né? Concentrada. É uma geração diferente, eles são mais, cognitivamente falando, eles são mais distraídos, mais pouco atentos, né, às coisas. Então, janela curta de atenção. Então, o que fazer para que a nossa mensagem possa ser lida por quem passa correndo e lida com facilidade? Ora, o mestre dos mestres, o comunicador por excelência, já sabia como fazer isso, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho algumas citações que falam desse detalhe aí. Então, veja só, alguns textos de Ellen White que nos ajudam também a entender a necessidade desse momento. Há mais de um século, né, Ellen White escreveu o seguinte no livro Fundamentos da Educação Cristã: Deus dotou os seres humanos de talentos e capacidade inventiva a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação, ou seja, para a plenitude dos tempos. Será que Ellen White viu aqui a internet? Não sei, né? Mas o fato é que se encaixa muito bem aqui, né? A internet começou num contexto militar, depois ela se abriu a todo mundo, né? E hoje, como eu disse, é óbvio, nós temos nas mãos uma ferramenta inigualável. Eu fico pensando se os pioneiros do Adventismo lá, que lutavam para publicar folhetos, revistas e livros, se eles tivessem, né, a internet à disposição naquele momento, né? Quanta coisa teriam feito realmente. Então, Deus permitiu que isso fosse desenvolvido para um momento aí próximo da sua vinda. Outro texto aqui do Evangelismo, páginas 125, 178, 129 e 130. Deus deseja que sigamos métodos novos, ainda não experimentados. E todos quantos estejam relacionados com a obra devem manter ideias novas, pois serão descobertos meios que possam alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram postos em prática no passado. Mas ninguém, por causa disto, fecha o caminho pela crítica. Olha, se você talvez não entenda muito bem como funciona alguma coisa, né? Mas esteja com a mente aberta, pelo menos, para experimentação, para ver como isso pode ser usado de forma lícita, né, na pregação do Evangelho. Então ela pede aqui que ninguém feche o caminho pela crítica, mas que estejam realmente ali abertos a esses novos meios que vão surgindo. Daqui a pouco eu vou citar aqui o pastor H.M.S. Richards, né, que foi o fundador da Voz da Profecia. Esse pastor foi criticado quando começou a usar o rádio na pregação do Evangelho. Outro, o pastor Roberto Rabelo, né, que é o fundador da Voz da Profecia aqui no Brasil, quando ele trouxe essas ideias para cá, ele foi também criticado. Achavam que era um desperdício de recursos, usar o rádio, né, na pregação. Vamos continuar com as tendas evangelísticas, com as reuniões, né, de evangelismo público. Tudo isso tem seu lugar e não pode acabar. Mas vejam que bênção foi o uso do rádio aí na pregação do Evangelho. E depois a TV e agora a internet. Então, a serva do Senhor nos aconselha a estar abertos ao uso desses recursos, né? Bom, eu vou compartilhar agora com vocês, rapidamente, a minha experiência de uso das redes sociais. Nesse tempo não tinha rede social ainda, né? Mas tinha já os blogs começando a ser criados aqui, né? Pelo menos, isso aqui agora eu vou a 2003, tá? Vamos viajar no tempo agora aí. Como foi dito, eu sou jornalista e eu me converti
exatamente poucos meses antes de ingressar no curso de comunicação social na Federal de Santa Catarina. E eu prometi para Deus, quando eu comecei meu curso de comunicação, de jornalismo, que eu usaria todos os meus conhecimentos adquiridos ali e minha experiência para a pregação do Evangelho. E graças a Deus é o que eu tenho feito desde então, né? E quando eu vi que havia jornalistas aqui no Brasil e fora também usando já os tais blogs para divulgar notícias, fazer comentários, escrever crônicas, enfim, eu pensei, por que não usar isso também para publicar assuntos que têm que ver com a Bíblia, com profecias, com criacionismo, né? Então, o que eu fiz? Em 2003, eu registrei o domínio criacionismo.com.br. Eu agradeço muito a Deus por eu ter feito isso tão previamente, porque imaginem se eu demorasse um pouco, ou se nós demorássemos um pouco, esse domínio poderia estar nas mãos hoje de evolucionistas, né? De ateus, militantes, enfim, de quaisquer pessoas que quisessem registrá-lo. Mas eu registrei sem nem saber o que eu faria exatamente com ele, mas ficou então guardado, preservado. Em 2005, eu criei então no Blogspot, né, o blog michelsonborges.blogspot.com. Foi o primeiro, né? Mas como uma experimentação, assim, eu queria ver como é que funcionava isso e comecei a postar algumas coisinhas e graças a Deus começou a crescer. Devagar ali, o número de acessos foi crescendo, depois eu mudei o visual do blog para esse aqui, troquei o nome para Criacionismo, e aí o que eu fiz? Eu vinculei aquele domínio que eu já havia registrado no blog, e passou a ser o blog criacionismo.com.br. Falando aí sobre ciência e religião, sobre conceitos, né, de criacionismo e evolucionismo, enfim. 2006, né, para frente eu comecei então a atuar com este blog aí, que mudou de visual, mudou de perfil com o tempo, né? Depois passou para este visual aqui, mas com a mesma linha editorial, digamos assim, né? E agora eu estou migrando o conteúdo para outra plataforma, que é o WordPress. O WordPress tem outras funcionalidades, né? E um visual mais moderno. E estou agora usando esta plataforma aqui. Depois eu vou também migrar o criacionismo.com.br para este novo blog aí, ok? Esse foi o primeiro trabalho, o primeiro exercício que eu fiz, né, de uso da internet para evangelismo mesmo. Depois eu criei um outro blog, faz acho que uns 5 ou 6 anos, com o título Outra Leitura. E o domínio é justamente esse, outraleitura.com.br. Nesse blog, diferentemente do criacionismo, que é específico para criacionismo, nesse aqui eu trabalho com vários temas. Claro que sempre sob o viés, né, sob a lente, né, cristã, bíblica, enfim, mas trabalho temas variados aqui neste blog. Isso aqui é o Facebook, né? O Facebook basicamente eu uso para divulgar os conteúdos que eu posto no blog, no meu canal também. Uso também bastante aí o Facebook. Uso também desde 2009 o Twitter. Eu lembro que na época algumas pessoas até achavam assim que era uma coisa desnecessária, não tem por que usar esse negócio, né? E hoje eu vejo que nossa igreja está presente ali, né? Nas redes sociais, né? E, então, percebeu-se que era também um recurso bom para divulgar, né, a mensagem. Só que aqui é o grande desafio, né? Porque são poucos caracteres, né? O Twitter é bem resumido, né? Então, eu digo que é o suprassumo do resumo, né? É a síntese absoluta. Mas dá para fazer. Até quem passa correndo, não é verdade? Até quem tem pouco tempo, tem janela curta de atenção. O Twitter é um exercício para isso. Além dessas redes, eu tenho usado o Telegram, criei um canal lá agora, no qual eu compartilho os resultados de minhas leituras do projeto Reavivados por Sua Palavra. Bem, eu já leio todos os dias mesmo um capítulo da Bíblia, né, como parte do projeto Reavivados por Sua Palavra. Eu pensei, por que não maximizar isso, né, otimizar isso? Eu posso, então, produzir alguns conteúdos com base nesses capítulos e ajudar as pessoas, motivando-as a também ler a Bíblia. E foi o que eu passei a fazer. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, com colaboradores que me ajudam a replicar esse conteúdo, e tem esse canal aqui no Telegram. Bom, ali eu posto todos os dias frases, né, alguns insights da leitura do capítulo do dia, produzo algumas artezinhas também, assim, uns cartõezinhos, né, no Photoshop, eu gosto de design também, de mexer com isso, então por que não aproveitar, né? Aí eu produzo alguns cartõezinhos assim virtuais, posto ali também, e gravo um pequeno áudio de 2, 3 minutos aí todos os dias com um resumo do capítulo. E isso é espalhado a milhares de pessoas. No caso do Telegram já está com 1.300 e poucos aí inscritos, né? E no WhatsApp tem muito mais ainda. Então,
isso é a palavra de Deus sendo levada avante, né? E não sabemos nem até quantas pessoas, né? Mas são coisas mais ou menos fáceis de fazer, né? Tomo ali 1 hora por dia, digamos, né? Eu gosto também de ilustração, como eu disse, de design, né? Gráfico. E aí criei algumas tirinhas também, como esta aí do Cético, que são mais assim diálogos e tirinhas que tem a ver com criacionismo e ciência e religião. E essa de cima também, Isaac Charles, né, que são diálogos entre o fictício, no caso aí, Isaac Newton e Charles Darwin, né? São conversas que eles têm, claro, conversas imaginadas, né, entre esses dois expoentes da visão teísta e da visão darwinista. Eu, lamentavelmente, tive que parar um pouco com essas tirinhas, porque o tempo realmente não era possível. Eu tenho que dormir um pouco também todos os dias, então ficou meio complicado. Mas eu cheguei a produzir mais de 50 tirinhas desses personagens aí, e eu espero em algum momento ainda retomá-los. O que tem dado muito certo mesmo, irmãos, é o canal. Porque as pessoas, como a gente já viu, né, tem uma janela curta de atenção, já não estão mais tão afeitas à leitura. Então, o negócio é produzir vídeo mesmo, né, ou podcasts também. E o meu canal no YouTube, graças a Deus, já está chegando aí perto de 300 mil inscritos, né? Comecei faz uns 10 anos, mas efetivamente, assim, com a produção mais intensa, há uns 5 ou 6 anos. E aí eu posto comentários da lição da Escola Sabatina, estudos bíblicos, comentários de temas atuais, enfim... aquilo que eu entender no coração, na mente, e que Deus me sensibiliza para produzir, né? Basta ter um celular, né? Um acesso à internet, ter o canal e pronto, e postar. Ontem, por sinal, ontem à noite, no caso é hoje à noite, né? Ainda estamos nas horas sabáticas, pelo menos aqui no Brasil, sim. À noite eu fiz uma live aí com um amigo astrofísico, Eduardo Litz, falamos sobre a constelação e a nebulosa de Órion, desfazendo algumas ideias errôneas aí, algumas ideias meio sensacionalistas aí que andaram circulando pela internet. Tivemos aí uma live de 1h30. Foi muito bom, muito boa conversa. Tivemos cerca de 2.000 pessoas acompanhando ali. Aqui a gente fala ao vivo, aí como é que falam por aí? Esqueci. Bem, ao mesmo tempo ali acompanhando, em direto, exatamente, né? Acompanhando ali 2.000 pessoas, vejam. Isso é um Pentecostes novo praticamente, né? Alcançando milhares de pessoas simultaneamente e depois, quando o vídeo fica disponível, outras tantas milhares vão ter acesso àquilo, né? E o que para mim é mais empolgante, mais interessante, assim, que me anima, né? É saber que mesmo quando eu estou dormindo, eu estou pregando, né? Porque os vídeos ficam disponíveis, os conteúdos que a gente gera ficam disponíveis, então é pregar o tempo todo, isso é maravilhoso, é uma bênção, é um privilégio, né? Eu quero compartilhar agora com vocês uma pequena experiência dessas pessoas aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu quero convidá-los depois a assistir ali no Michelson Borges, no YouTube. Procurem esse vídeo aqui, ó. É recente, inclusive. Isso mudou nossa vida. É 1 hora de testemunhos de dicas evangelísticas. Eu quero mencionar aqui, no caso, essas duas irmãs. Essa da esquerda ali, que é a Simone, e essa que está com o microfone, que é a Ágata Lemos. Ela é minha colega de trabalho na Casa Publicadora Brasileira. É editora titular da Lição dos Jovens. Bem, a Simone, a da esquerda, ela criou um perfil no Instagram para o filho dela, que se chama Histórias do João. Histórias do João. Siga lá, é muito interessante. É um garotinho ali de 10 anos, né? Começou antes disso até, e ele grava pequenos vídeos falando de histórias bíblicas. Só que com o tempo, as mães das crianças que acompanhavam o João começaram a perguntar coisas para Simone, para a mãe do João, né? Coisas sobre a Bíblia, tinham dúvidas. E a Simone, então, teve a ideia de criar um grupo, né, no WhatsApp para tratar desses assuntos. Resultado, atualmente, ela está dando estudos bíblicos para mais de 80 mulheres no WhatsApp, graças a essa iniciativa de ter um perfil no Instagram para o filho dela. E ter feito um trabalho maravilhoso. Ela convidou a Ágata, minha colega, para ser uma das colaboradoras lá também desse projeto, e elas têm estudado a Bíblia virtualmente com centenas de pessoas, né? Também dão estudos bíblicos presenciais, mas agora, nesse momento, e o interessante, a Simone mora no Canadá, Toronto, e a Ágata mora aqui, interior de São Paulo, em Tatuí, onde eu também moro. Então, a distância não existe mais, né? E as formas de alcançar as pessoas, elas estão, assim, muito mais fáceis, né? E tem gente fazendo isso o tempo todo. Essa do centro ali, a esposa do pastor Gilson Grittner, lá do NASP Campus São Paulo, é a Miriam, tem feito a mesma coisa, dado estudos bíblicos virtualmente para algumas pessoas. É algo que dá para fazer, irmãos, não é complicado. Eu mesmo criei um grupo, veja, foi uma coisa assim maravilhosa.
colegas de classe da minha filha, que estavam no ensino médio na época, que estudou lá no internato, né, no NASP Campus Hortolândia, que fica mais ou menos 1 hora daqui, depois que eles se formaram no ensino médio, eles perguntaram para minha filha o seguinte: Giovana, será que seu pai não estaria disposto a nos ajudar a entender melhor a Bíblia? Eu aceitei esse convite com maior alegria, né? E formamos aí um grupo de quase 30 jovens no WhatsApp. E estudamos durante 1 ano esse estudo bíblico aí, o Resgate da Verdade, que eu ajudei a organizar. É um estudo voltado mais para universitários, para jovens de uma mente um pouco mais arguta, assim, né? E, inclusive está disponível, irmão. Se vocês quiserem esse material, basta colocar no Google ali o Resgate da Verdade PDF. Você já vai ser direcionado para o link para fazer o download desse material. Um estudo bíblico apologético, né? Como eu disse, concebido mais pensando nos universitários. Estudamos durante 1 ano esse material, e esses jovens criaram um nome para o grupo. Eles se auto-intitularam Upstreamers. Upstreamers quer dizer algo como contracorrente, né? Ou então é aquele fenômeno dos salmões que, onde quer que estejam pelo mundo, eles nadam de volta ao local de origem para procriação. Então, a ideia é de jovens que querem voltar para casa, jovens que querem nadar contra a corrente desse mundo cético, desse mundo secularizado, né? Eu fiquei, assim, emocionado ao ver a iniciativa deles, o desejo deles, e eles se consideram agora, depois de 1 ano de estudos, preparados para eles multiplicarem esse tipo de iniciativa. Eu falei para eles assim no último estudo: olha, vocês têm que agora criar grupos, cada um de vocês criar grupos também e compartilhar aquilo que vocês aprenderam. Gente, foi o WhatsApp, né? Nós, então, combinávamos os assuntos no WhatsApp, nos reuníamos pelo Zoom, essa plataforma que estamos usando agora, e eu gravava, inclusive, essas nossas reuniões e depois postava no meu canal. Estão todas as reuniões lá postadas com a playlist chamada Upstreamers. Se você quiser depois acompanhar, tem 25 estudos ali dessas nossas reuniões semanais. É fácil, não é complicado, né? E os resultados são impressionantes. Outro material que eu quero deixar à disposição de vocês, lá no meu blog outraleitura.com.br, tem um botãozinho ali em cima, no menu superior, curso bíblico. É um curso que eu preparei, eu tenho usado nos meus estudos mesmos, né? Então ali você tem, ó, os temas, né? São 20 e poucos temas. Você clica em cada um deles, vai abrir o estudo bíblico, né? Com as perguntas e ali os textos bíblicos, e embaixo do estudo, vídeos que eu também tenho gravado com um resumo do estudo bíblico. Então o material está pronto. Com certeza tem materiais aí da União Portuguesa também que estão disponíveis, tem materiais da Novo Tempo, materiais da Hope Channel, materiais bons, né, da igreja, oficiais, digamos assim, e que podem ser facilmente compartilhados. Vídeos prontos já também, de canais seguros, obviamente, eu costumo dizer, beba de fontes limpas, né, de material oficial da igreja, cuidado com as imitações que há por aí, né. Então, é só usar o material, compartilhar, e depois estar disponível para tirar dúvidas, né, e conversar e dialogar sobre isso. Basta disposição, fé, vontade. Para finalizar aqui, irmãos, umas dicas bem rápidas, né? Já que estamos evangelizando as massas, né, nas redes sociais, gravando vídeos, publicando textos, temos que evitar o máximo possível alguns ruídos de comunicação, que podem ser barreiras, né? Eu costumo dizer assim, evitemos o adventistês. O que é o adventistês? É um jargão muito próprio nosso. Por exemplo, você falar em público para um grupo muito amplo sobre porta da graça. Você acha que faz sentido para uma mente assim que não conhece a Bíblia e muito menos, né, o jargão adventista? Então vamos traduzir isso, né? É o tempo em que Jesus está ainda oferecendo graça aos pecadores. Traduza isso, né? Pena inspirada. O que significa isso, né? Então vamos traduzir, vamos explicar, né? Igreja verdadeira, algumas expressões, por mais que sejam verdadeiras, elas podem causar ruídos também. Então temos que traduzir esses conceitos, né? Ser mais prudentes, porque estamos falando para um auditório amplo. Aceitar a verdade, o que quer dizer isso, né? Grande desapontamento. Em lugar de falar alma, troquemos por pessoa, porque tem conotações espiritualistas hoje em dia essa palavra, né? Então aqui na CPB mesmo a gente evita, até nos impressos, usar essa palavra assim, de forma descontextualizada, né? Então, por que não falar pessoa? Mundo, ímpios, perdidos, né? Vamos, então, procurar usar uma linguagem mais universal. Clara, simples,
como fazia, agora sim, o nosso mestre Jesus, o grande comunicador. Olha o que diz Ellen White. Jesus exprimia a verdade de maneira simples, direta, dando força e ênfase a tudo quanto dizia. Olha as qualidades da comunicação de Cristo. Simplicidade. Era direto. Dava força e ênfase àquilo que merecia ser enfatizado. Outro texto ali de evangelismo. Jesus não usava palavras difíceis em seus discursos. Ele se servia de linguagem simples, adequada ao espírito do povo comum. Esse é um conselho importantíssimo, né, para quem vai usar aí os meios, né, de comunicação amplos, porque não sabemos o público que vamos alcançar. Então, que não seja uma barreira à nossa linguagem, né? Possamos realmente usar uma linguagem simples, direta, claro, e carregada de amor, né? Isso também é muito importante. O fato, irmãos, é que a internet representou a morte da distância. Eu estou aqui a vários fusos horários atrás de vocês, milhares de quilômetros e um oceano inteiro nos separando. E, no entanto, estou conectado com vocês, né? É a morte da distância. Nós temos que aproveitar muito esse fenômeno, né? E eu quero concluir aqui citando um artigo que foi publicado em 2008, se eu não me engano, na revista Ministry, 2007. Ministry, o autor diz assim, ó, quando H.M.S. Richards, o criador, né, da The Voice of Prophecy, iniciou o seu programa de rádio anos atrás, as pessoas tinham uma pequena ideia do que ele estava fazendo. Alguns imaginavam que ele estava desperdiçando tempo e recursos preciosos. Agourentos predisseram que essa nova forma de pregar o evangelho iria fracassar. Mas veja o que aconteceu. Que revolução a visão de um homem trouxe à pregação do evangelho. Milhões ao redor do mundo compreenderam a mensagem de um Salvador amoroso. E aí, o pastor Martin Turber, que é o autor desse artigo, diz assim, com respeito à experiência dele em usar blogs na época. Pessoas totalmente desconhecidas começaram a falar comigo, quase como se fosse face a face. Qualquer um pode parar em seu blog, agora a gente pode acrescentar aqui em seu Facebook, em seu Twitter, em seu Instagram, né? Qualquer um pode parar ali, postar comentários sobre suas ideias. Ele pode estar em outra cidade ou em outro continente. Distância não é problema. Blogar, twittar, facebookar, se é que existe essa expressão, né? Enfim, postar pode ser descrito como a morte da distância. E é isso mesmo, né? Não há mais limites neste mundo globalizado. E eu encerro com Mateus 10, 27, um texto bastante apropriado para esse momento, para esta nossa fala aqui. O que eu vos digo, Jesus está dizendo aqui, né? O que eu vos digo aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. As antenas, né? As conexões, proclamai-o sobre os telhados. Quando que a gente ouve algo de Jesus, como diz aqui, aos ouvidos, né? Eu vou fechar aqui para olhar para vocês mais diretamente. É aquilo que você recebe nos seus momentos devocionais. É aquilo que você recebe quando você está ali de manhã cedinho ou à noite, o momento que você escolhe para ter a sua comunhão com Deus. Você vai receber aos ouvidos essas mensagens de Deus. Você vai ser alimentado pela mensagem de Deus, pela Bíblia Sagrada, pela oração. E aí, uma vez abastecido com isso, você vai fazer o quê? Proclamar sobre os telhados. Vai anunciar às pessoas aquilo que você tem experimentado. Isso é testemunho. Testemunho é falar do que você testemunhou. Se você não testemunhou, não tem o que dizer. Mas se você tem essa comunhão com Deus, como diz Ellen White, se você nasceu no reino de Deus, você já nasce como missionário. É automático. Portanto, eu espero, sinceramente, irmãos, que nos abramos, né, para essa influência do Espírito Santo. Que nós possamos estar ali à disposição dele. Porque, de uma forma ou de outra, a mensagem vai ser comunicada, né? De uma forma ou de outra, a pregação do Evangelho vai avançar. As pedras clamarão se for necessário. Mas nós temos o privilégio de nos envolver nessa missão. De ser enriquecidos com essa experiência. De ter nossa vida, como dizia lá os discípulos para Emaús, né? De ter o coração ardendo pela palavra de Deus. Então, por favor, queridos, se envolvam. Quando meu pai faleceu, eu prometi para Deus mais uma vez que eu iria fazer de tudo para pregar o Evangelho mais do que eu já vinha fazendo. Eu quero muito que essa missão da igreja seja concluída.
Jesus volte, eu quero ver meu Salvador face a face, mas eu também quero reencontrar meus queridos que partiram, que adormeceram. E eu peço que vocês aí em Portugal façam a mesma coisa. Nós temos aqui um país continental para alcançar, temos muitos membros, graças a Deus, mas nem todos estão envolvidos assim, tão diretamente na missão. Imagino se nossos quase 2 milhões de membros aqui no Brasil pudessem todos se envolver na pregação do Evangelho. Rapidamente nós alcançaríamos este país. E eu entendo que aí em Portugal também há um exército de irmãos, de crentes, de adventistas, que precisa ser inflamado, né, pelo Espírito Santo, e uma vez que isso aconteça, esse país vai ser alcançado também rapidamente. Que todas as igrejas, que todos os irmãos aí possam se unir nesse trabalho, e agora usar esses recursos, essa janela que Deus nos abriu, esse tempo que está sendo dado para nós, usar esses recursos com poder, com sabedoria, da forma correta, para que muitas pessoas sejam alcançadas com a mensagem de salvação, né? Batize seu Facebook, batize seu Instagram, batize seu Twitter, por favor, né? E use esses meios de uma forma coerente com a sua vida cristã, mas mais do que isso, de uma forma missionária. Com certeza você vai contribuir muito nessa missão de alcançar os peixes, né? Pescadores ou pescados, depende de nós. Depende do nosso posicionamento em relação com a missão. Que Deus os abençoe todos nesse grande e lindo propósito. Muito obrigada, acho que foi uma explanação ótima. Ficámos aqui todos com uma ideia muito diversa dos vários canais que o Mikkelsen utiliza, e abrimos agora aqui um espaço para perguntas. Eu tenho já aqui algumas para colocar, e uma delas é da Sónia Melo, que faz esta pergunta: tenho medo de dar estudos, pois não me sinto preparada. Como vencer isso? É uma pergunta recorrente, né? E eu quero, quem sabe, contar um pouquinho também da minha experiência. Olha como foi comigo, veja só. O meu pai na fé, nós costumamos dizer assim, né? A pessoa que me mostrou, me deu estudos bíblicos, né? Na época tinha praticamente éramos da mesma idade, né? Lá no ensino médio. Éramos jovens, eu tinha 19 anos, ele tinha 20 ou 21. Interessante que antes mesmo de eu ser batizado na Igreja Adventista Central de Criciúma, eu comecei a acompanhar esse meu amigo, o Vanderlei é o nome dele, né? Esse meu pai espiritual, pai na fé. Ele dava estudos bíblicos e eu acompanhava. Estava ali sendo discipulado, estava aprendendo como fazer. Mas eu acho que umas 3 ou 4 lições, assim, basicamente depois, num dia ele me colocou assim na fogueira, né? Como dizemos aqui, né? Ele falou assim: Michelson, hoje você vai dar o estudo bíblico e eu vou assistir. Mas como assim, Vanderlei? Eu nem batizado sou, né? Eu não tenho experiência. Não tem problema, você já sabe alguma coisa, você já estudou a Bíblia e hoje vai ser você o professor e eu vou acompanhar. Eu fiquei nervoso, fiquei preocupado, mas tudo bem, vamos lá. E foi tão bom. E dali para frente eu passei a dar os estudos e ele passou a me acompanhar, né? Eu não sei se o Vanderlei, na época tão jovem, tinha noção do que estava fazendo, mas era um discipulado, né? É mais ou menos o que Jesus fez. Jesus fez assim, olha, observem como eu faço. E ele fez. Agora venham comigo, vamos fazer juntos. E fizeram. E depois ele disse, agora vocês vão e façam. Isso é discipulado, né? Então eu digo para essa irmã, ou esse irmão, não sei quem fez a pergunta, o seguinte: olha, eu não sei quantos anos você já está na igreja, a quantos sermões você já assistiu, quantas escolas sabatinas de quantas escolas sabatinas você já participou, mas se você já participou de umas 10 ou 20, o conhecimento que você já acumulou é o suficiente para levar esperança para quem não sabe nada da palavra de Deus. Então, olha, eu tenho certeza que todos os que estamos aqui neste momento, nesta sala, temos conhecimento de sobra para compartilhar com as pessoas, né? Eu não sabia que Jesus ia voltar antes de conhecer esse adventista. Acreditam? Nunca tinham me falado sobre isso. Eu não tinha essa esperança. Eu acreditava que o universo um dia teria fim, que o Sol iria se expandir e torrar o planeta Terra. Eu não tinha esperança de futuro. E eu sabia que o universo também não tinha esperança. Até que alguém me falou que Jesus vai voltar. E me deu boas evidências disso. E isso mudou completamente a minha vida. Todo mundo aqui sabe dessa verdade. Eu acho que todo mundo aqui sabe ensinar as pessoas por que e como Jesus voltará. Isso já é um conhecimento maravilhoso. Então, a gente costuma dizer assim, né, por aqui, tá com medo? Vai com medo mesmo.
Está sem vontade? Vai sem vontade mesmo, isso é ter fé, isso é ter coragem. E eu tenho certeza absoluta que quando você começar, não vai parar mais. É claro, irmãos, que os dons são múltiplos, né? E eu não estou aqui também querendo forçar todo mundo a ter o mesmo tipo de evangelismo, o mesmo tipo de envolvimento na missão. É evidente que alguns talvez não terão assim uma habilidade tão afinada com essa questão de estudo bíblico, né? Mas podem, quem sabe, mandar uma mensagem de esperança para alguém que está ali em dificuldade. Podem também atuar de maneira naquilo que a gente chama de serviço social, né, pelas pessoas, quem sabe ajudando aqueles que estão passando necessidades. Isso é evangelismo também, obviamente, né? Então, talvez a oração inicial seja para você a seguinte: Senhor, o que eu posso fazer? Quem sabe você pode procurar o ancião da sua igreja, o pastor Arthur, e se oferecer e dizer: pastor, ancião, o que eu posso fazer, né, pela causa, pela igreja? Muitas vezes a gente pensa muito no que a igreja pode fazer por mim, né? Ok, pode fazer muito por mim, mas que tal também agora eu me oferecer e dizer o que eu posso fazer pela igreja? E isso não depende de ter um cargo ou não na igreja, isso é independente, né? Isso depende de querer realmente servir em alguma frente de atuação da igreja. E há várias. Eu louvo a Deus porque a igreja tem tantas frentes de atuação, né? Temos aí o Impacto Esperança, temos Vidas por Vidas, né? Temos Mutirão de Natal, enfim, tantas coisas belas, né? Que com que trabalhamos, né? Liberdade religiosa, assistência, enfim, descubra aquilo que te agrada, que te dá prazer, que te deixa feliz. Comece e depois me conte como foi, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Estava aqui sem som. Imagino que eu queria começar agora a partilhar nas redes sociais, não é? Depois de ouvir. Eu já tenho um histórico social. Já estou no Facebook, já estou no Twitter, já estou no Instagram, por exemplo, há imenso tempo. Como é que eu faço? Acordo um dia e digo: hoje vou partilhar uma mensagem cristã? É um bom começo. Claro, eu costumo dizer também que aquilo que somos nas redes sociais tem que ser uma extensão do que somos na realidade, né? Eu não posso ser cristão na vida real e nas redes sociais parecer outra coisa. É uma incoerência. Eu creio que eu sempre procurei ter um foco assim. Se eu vou postar uma foto da minha família, que essa foto transmita alguma coisa. Então eu procuro colocar fotos da minha família na igreja, né? Em uma situação de missão, por exemplo, né, quando temos aqui o Impacto Esperança, distribuição de livros, né, eu ponho a minha família junto comigo ali entregando os livros, né, que essas imagens falem por si mesmas. Aliás, uma foto de uma família feliz, que se ama, né, já é uma pregação, né, por si só. Então, a gente tem que ter esse foco o tempo todo, né? O foco é missão. Então, tudo que eu fizer, mesmo que seja aparentemente algo, aspas, secular, né, corriqueiro, transmite alguma coisa. Transmite uma mensagem. E por que não levantar-se amanhã com essa ideia? Hoje eu vou postar um texto bíblico, hoje eu vou postar uma pequena arte, né? Hoje, sexta-feira à tarde, eu vou mandar uma mensagem de Feliz Sábado para os meus amigos e parentes, né? Sabe, um efeito colateral, eu diria assim, bom, né? Do falecimento do meu pai, foi o reencontro de parentes que estavam distantes. Eu tinha primos e tios que não via fazia muito tempo já. E nós criamos um grupo no WhatsApp. E eu tenho compartilhado com esse grupo, com a minha família, todos os dias esse material do Reavivados por Sua Palavra, pregações que eu acho que são assim mais apropriadas para eles. E eu tenho assim, experimentado a alegria de alguns parentes me procurarem em privado para agradecer, dizer que estão assistindo aos meus vídeos e considerando aquilo que eu estou compartilhando. Então, veja, as formas são muitas, né? Múltiplas. É só a gente ter esse foco realmente, né? Ter essa anteninha sintonizada na missão, né? O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que Deus vai mostrar o caminho, Deus vai mostrar as formas. Só que eu preciso realmente estar sintonizado com Deus para que Ele mostre esses caminhos. E ser aquilo que eu sou na vida real, lá também nas redes sociais. Não seria o caso de criar uma conta nova, por exemplo? Depende, né? Se a sua conta antiga precisa realmente morrer o velho homem, talvez fosse o caso. Ou então, convertê-la, né?
De repente, lá no passado, você tinha colocado fotos impróprias e conteúdos que não tinham nada a ver, né? Você pode fazer uma limpa, uma purificação desse perfil e, a partir dali, começar a colocar coisas boas, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem está a colocar esta questão e que também, e na qual eu também partilho, tem um perfil mais profissional, por exemplo. Sim. Uhum. Aí tem que realmente ter certo bom senso e prudência, né? Se é um perfil profissional, talvez seja o caso de criar um perfil pessoal, né? Ou um perfil evangelístico. Realmente não dá para misturar as coisas em alguns contextos, né? No perfil profissional, não quer dizer que não possa até exercer missão ali, mas tem que ser com muita prudência, né? Da forma correta, enfim. Tem que tomar esse cuidado, sim. A Violeta tem uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta. Então, as nossas redes sociais são uma extensão de quem nós somos na realidade, certo? Eu, na realidade, com os meus amigos, não falo só de espiritualidade, não falo só de Deus. Portanto, a minha pergunta é, será que nas redes sociais também devo só ter essa abordagem? Não, por exemplo, eu gosto de leitura, né? Eu li um livro ali secular, mas que achei a mensagem interessante, edificante, apropriada. Eu posso fazer uma indicação de leitura desse livro, por exemplo, né? Assisti a uma série que é um documentário, digamos, né? Que passa no crivo do Evangelho, né? Nós temos sempre que analisar aquilo que Paulo diz lá em Filipenses 4:8, né? Romanos 12:2, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, né? Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, temos que ter esse bom senso que nos dá o Espírito Santo também de saber dos conteúdos seculares, aquilo que pode ser compartilhado. Isso pode até criar pontes, né? Pode criar algum tipo pode, quem sabe, até iniciar uma conversa, quem sabe por um post que você faz cultural, digamos assim, né? Só não podemos ser contraditórios, né? Eu repito isso, né? Aquilo que eu não divulgaria porque vai macular, quem sabe, o meu testemunho, aquilo que vai criar uma contradição em relação com aquilo que eu creio, porque as pessoas sabem. Quando a gente dá um mau testemunho, elas são as primeiras a se levantar e dizer, mas você não é cristão? Elas podem até não viver aquilo, mas elas vão cobrar de você, porque elas têm expectativas mais elevadas de você que é cristão. Mas você não é cristão, como é que você pode compartilhar uma coisa dessa, né? Então, temos que ter esse bom senso, mas, repito, né? Nada impede que nós compartilhemos conteúdos seculares, desde que seja com muito bom senso, e também, por que não, com uma intencionalidade de, quem sabe, fisgar alguns que têm interesse por essas coisas. Por exemplo, eu acho que o criacionismo é uma tremenda ferramenta evangelística. Porque quando eu posto ali alguma coisa sobre, por exemplo, a nebulosa de Andrômeda, ou melhor dizendo, a nebulosa de Órion, ou galáxia de Andrômeda, né? Algum fenômeno científico. Há pessoas que estão observando isso, têm interesses comuns, que vão, de repente, ler aquele meu post, vão ver aquele vídeo. E, quem sabe, não vão ser atraídos por outros conteúdos, porque gostaram do que viram ali. Opa, essa pessoa aqui, ela entende do que está falando, né? Que interessante, ela gosta de ciência, de astronomia. Quem sabe eu vou dar mais uma olhadinha no que ela está falando sobre outras coisas, né? E houve muitos casos assim de pessoas que foram ao meu canal por um conteúdo e acabaram tendo conhecimento de outros conteúdos, né? Então, outra ferramenta tremenda é a saúde mesmo, né? Eu sou editor da revista Vida e Saúde. Então, Ellen White já dizia que a saúde, esse assunto é uma cunha, né? Que vai abrindo caminho, né? Para a mensagem que vem depois. Então, por que não postar dicas de saúde, se você gosta disso, né? Eu comecei agora a praticar ciclismo com a minha família, bike, né? A pandemia, as academias, os clubes estão fechados, então vamos praticar esportes de outro jeito. Vamos para a natureza com a bicicleta, né? E é um prazer. E o que eu faço? Eu fotografo, filmo e posto isso. Os ciclistas vão se interessar. Eu entrei agora num aplicativo chamado Strava, que é um aplicativo de ciclismo. E ali é uma rede social interessante. E você começa a ter contatos com pessoas que têm algo em comum com você. O quê? Bike, bicicleta, ciclismo. Então, tudo pode ser usado na missão. É só a gente realmente, como eu disse, ter esse foco, né? Sempre. Há pouco falou da facilidade, da liberdade, do policiamento, mas há aqui um lado que é o facto de isto ser um canal completamente aberto, também tem alguns riscos. Eu vou ser muito concreta. Eu também sou jornalista e no início do Facebook eu postava muitas notícias que surgiam que provavam a existência da Bíblia, questões arqueológicas ou coisas do género.
E houve uma altura que eu até publiquei um post muito engraçado do Guardian, do jornal britânico The Guardian, que dizia que Jesus era ruivo. Era uma brincadeira, porque eu sou ruiva, etc. Houve, como na minha página, como tenho muitos amigos adventistas, houve uns colegas ateus, porque tenho muitos amigos ateus, que brincaram, e os adventistas reagiram, atacando quem tinha brincado. E eu, a partir daí, deixei de fazer mais este tipo de comentários, até porque outras coisas que eu partilhava e que os não crentes questionavam tinham respostas muito agressivas por parte de alguns adventistas. Como é que faz nestes casos? Controla os comentários? Infelizmente, chega um momento que a gente tem que usar alguns recursos, como, por exemplo, bloquear, banir. Eu sei que é uma coisa assim um tanto arbitrária, mas o meu Facebook não é um local, um fórum para debates, né, assim, sobre tudo, porque eu quero usá-lo para evangelismo. E, de fato, isso acontece, infelizmente, né? Muitas pessoas, às vezes, preferem ganhar uma discussão e perder um amigo a fazer o contrário, né? Não banir um pastor da sua igreja, né? Olha, talvez uma conversa privada possa resolver isso, né? Então, mas tem que tomar cuidado, porque realmente... E aí, na escolha de temas, também temos que ser muito prudentes. Quem nunca escorregou, né? Infelizmente, já tive momentos também infelizes em minhas redes sociais. A gente está aí exposto, né, a todo tipo de pensamento. E, às vezes, você posta um assunto ali, alguém vem e faz um comentário totalmente diverso, e aquilo vira uma lista de discussão, que não tinha nada a ver com o que você postou, né? Lamentavelmente, esse risco existe também, né? Mesmo Jesus, quando pregou ali as multidões, ele corria risco de ser mal interpretado, como foi de fato, né? Não vamos deixar de falar daquilo que é lícito, porque há pessoas que vão distorcer nossas palavras. Fazer o quê, né? Mas eu usaria esse recurso, sim, de monitorar, sim, os comentários. Dá trabalho, eu sei que dá, mas se você está disposto a fazer esse tipo de trabalho, de ter essa presença nas redes sociais, você é até juridicamente responsável, né, por coisas que são comentadas ali. Então você precisa acompanhar realmente. E, se for necessário, eu diria, use sim o recurso de bloquear, de apagar o post, porque é seu direito, né, é a sua página, né. Eu evito hoje certos temas assim bastante polêmicos, especialmente que tem que ver com política, por exemplo, né. Não vou me posicionar. Aliás, a igreja nem nos autoriza, como pastores, né, a ter um posicionamento político assim tão aberto, né? Então eu discuto ideias, ideologias, mas política não, porque o que acontece, né? Se você se posiciona pelo partido A, você vai ofender os do partido B e vai perdê-los. São peixes que vão embora. Então a minha posição política deve ficar em segundo, terceiro, quarto plano, né? E eu devo amar a todos e pregar para todos. Então há conteúdos que eu preciso realmente com muita prudência evitar, porque eles vão polarizar. E aí acaba fechando portas, né, para a pregação do evangelho. Tenho aqui uma outra questão do Luciano, que diz: o meu maior desafio é não ver o fruto de imediato. Por vezes as pessoas começam com grande entusiasmo e depois desanimam. Como manter a chama acesa destas pessoas? Eu sei, porque ao longo desses 30 anos de adventismo, eu acho que a maioria das pessoas para quem eu dei estudos não se converteu. Não se tornou um adventista, né? Mas muitas, sim. Eu tenho um grupo chamado Filhos na Fé, que são as pessoas para quem eu dei estudos bíblicos e vieram, e realmente se tornaram adventistas. Eu mantenho contato com elas, mesmo à distância, com esse grupo no WhatsApp. E eu louvo a Deus por essas tantas que também se converteram e aceitaram Jesus, enfim. Mas não podemos olhar para isso, viu? Porque o resultado, muitas vezes, só será conhecido no céu mesmo, né? Eu sei que é um chavão, né, dizer isso, né? Mas é verdade. Muitos frutos desse trabalho que nós desenvolvemos só serão conhecidos na eternidade. E imagine quantos abraços receberemos, né, na eternidade se nós desenvolvermos essa missão. Vai ser uma alegria poder saber que muita gente está ali. Eu vou ser grato eternamente ao Vanderlei, que me mostrou este caminho, né? Isso nunca vai sair do meu coração. Então, eu também tenho essa alegria de saber que muitos também terão essa gratidão eterna pelo trabalho que a gente dedicou, né? Pelas horas dedicadas a isso, pelas noites, às vezes mal dormidas, enfim. O valor de uma pessoa é incalculável. Jesus teria vindo à Terra por uma pessoa, apenas, se fosse o caso. Então, nós temos que pensar com a mente de Cristo, né? Façamos o trabalho,
lancemos o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele será colhido. Quantos casos de pessoas que foram evangelizadas ali atrás, há décadas, né? E que depois de muito tempo elas acabaram percebendo que aquilo tudo que tinham dito para elas fazia sentido e acabaram aceitando finalmente, né, a mensagem. Minha irmã mais velha, Michela, é a do meio, né? Somos 3. Tenho 2 irmãs mais novas, mas a irmã do meio, a Michela, eu dei estudos bíblicos para ela lá atrás. 16 anos depois, ela veio, foi batizada, né? Então, veja, o pão foi plantado, né, como diz a Bíblia, né, semeado, e depois de muito tempo foi colhido, né? Outros acabaram regando a plantinha, e assim é um processo. Então, não desanime, por favor, se você semeou e não conseguiu colher ainda. Poderá ser o caso de lá na frente essa semente ser colhida por outro até, né? Mas você fez o trabalho. A nossa missão é evangelizar, é pregar, é espalhar a mensagem. O resultado fica com Deus. Mas não desanime porque no momento certo você vai ter a grande alegria de ver o resultado. Jesus colheu pouco, não é? Semeou muito e colheu pouco, não é? De certa forma, né? Porque quem colheu foram os discípulos, né? Na verdade. Aquilo que ele fez em 3 anos e meio de ministério público. Tenho aqui uma outra pergunta do nosso querido irmão Kim Infante. Olá, Kim, estamos todos contentes de te ouvir, de ter notícias tuas. Diz assim: eu todos os dias da semana coloco na minha página de Facebook o versículo do livro de Provérbios, usando a Bíblia na linguagem moderna, mas sinto que isto não é suficiente, embora o meu público-alvo seja não adventistas. Tenho algum receio de colocar textos com maior carga religiosa, porque pode ter um efeito de barreira. Hoje em dia, lamentavelmente, a religião é usada pelos políticos para avançarem os seus objetivos, como acontece com alguns países da América Latina. Como posso aprofundar a divulgação da nossa mensagem sem afastar os não adventistas, sendo que eles são muitos? Outra preocupação, né? Realmente, alguns conteúdos podem ser uma barreira inicial, né? Quem sabe eu diria o seguinte, olha, de forma massiva, né, na pregação mais aberta, assim, nas redes sociais, colocar pontos que não sejam tão controversos, né, ou controvertidos, né? E aí, no particular, para aqueles que realmente tiverem interesse, aí você pode aprofundar o assunto, né? Dar estudos bíblicos mais longos, mais ou menos como fazia Jesus, né? Ele falava com parábolas e depois os interessados o procuravam e ele abria o jogo, né? Ele era mais explícito nas questões. Então, realmente, procurar colocar conteúdos que não causem esse preconceito imediato, né? Como eu faço, por exemplo, quando entrego livros, né? Se eu for entregar livros de Ellen White para alguém, eu começo entregando o Caminho a Cristo, o Desejar Tuas Ações, né? E lá adiante, depois de uma boa conversa, depois de bons contatos, depois de conquistar a amizade da pessoa, eu vou entregar o Grande Conflito, né? Então temos que ser assim realmente prudentes, ter um sistema, né? Assim, uma forma sábia, né? de agir aí, né? Claro que alguns conteúdos, como você mesma disse, né, irmã Dulce, pelo fato de colocar Jesus como ruivo já causou problemas, né? Então, alguns conteúdos, inevitavelmente, vão trazer, de vez em quando, algum tipo de dissabor, né? Mas aí, fazer o quê, né? É inevitável. Mas, tanto quanto pudermos sermos prudentes e ir com calma, isso também é sábio. Os irmãos que estão no Zoom podem colocar perguntas diretamente, está bem? Se tiverem questões para colocar, sintam-se à vontade. A irmã Sónia agradece a sua resposta. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer no Zoom, porque estamos também a receber por chat, não é? Por WhatsApp, e os irmãos do Zoom não têm o número para fazer as perguntas. Se ninguém tem, eu gostaria de colocar uma outra questão que tem a ver com ainda o que há pouco estava a dizer da manipulação. Eu não sei, alguns pregadores adventistas e pastores não gostam que as suas mensagens fiquem gravadas quando falam nas igrejas por causa da manipulação e aliás agora há muito a deepfake, não é? Da manipulação que se faz do que as pessoas disseram. Aliás, há uma aplicação muito interessante agora em que dá para pegar na sua imagem e pô-lo a dizer o que não disse, movimentando mesmo os seus lábios, não é? Não tem receio que isso lhe aconteça? Ou isso nunca lhe aconteceu? Aquilo que disse ter sido cortado, truncado, montado e completamente alterado?
Já aconteceu, me deu muita dor de cabeça, né? Só que assim, irmã, é um risco calculado, né? É mais ou menos aquilo que Ellen White diz no livro Serviço Cristão. Seria melhor que 10 folhetos fossem distribuídos e uma só pessoa, quem sabe, tenha acesso e conheça aquela mensagem do que deixar de fazer a obra. Então, eu não vou deixar de fazer o trabalho porque alguém pode usar aquilo de forma maldosa, né? Aconteceu uma vez, tem uma experiência negativa. Inclusive, esse vídeo circulou no mundo, né? E eu sei que aí em Portugal muita gente teve acesso a esse vídeo e de vez em quando ele volta. Não sei por quê. Mas assim, em 2015, eu fiz um vídeo criticando o sensacionalismo que alguns estavam fazendo com respeito a uma visita que o Papa tinha feito, o presidente americano tinha feito ao Papa, alguma coisa assim, uma visita lá, e muita gente começou a explorar esse assunto de forma sensacionalista, né? Alarmista. E aí espalharam também que o pastor Ted Wilson estava convocando uma reunião mundial por causa disso e tal, uma tremenda fake news. O que eu fiz? Gravei um vídeo em que eu fui inocente nesse caso, né? Imprudente. Eu podia ter imaginado que alguém poderia fazer isso. Eu comecei lendo a falsa notícia e depois, então, eu a critiquei, a desconstruí. O vídeo tem 15 minutos. Alguém maldosamente recortou só a parte em que eu lia a falsa notícia e espalhou isso como se eu estivesse dizendo justamente o que eu estava refutando naquele vídeo. Olha, isso me incomodou demais, me deu muita dor de cabeça, eu tive que gravar 2 vídeos depois explicando a situação, escrevi um texto sobre isso, explicando, né, o mal-entendido. Não foi fácil. E lamento, porque de vez em quando isso volta e pessoas me perguntam, pastor, isso é verdade? Eu digo, não. O vídeo original, na verdade, ele foi feito para criticar essa fake news. E, lamentavelmente, tem muitos irmãos que acabam acreditando, né, e criam uma situação muito chata, muito ruim. Então, eu já fui alvo, sim. Mas, assim, olha, levando em conta a exposição que eu tenho no canal e outras redes, graças a Deus foram poucas vezes até, em comparação com tudo que eu já publiquei e postei. Então eu digo, é um risco calculado, mas agora eu sou mais prudente. Eu costumo colocar algumas marcas d'água ao longo do vídeo, né? Tipo assim, olha, isso aqui é uma fake news, ou isso aqui não é assim. Eu tento já, ou então colocar uma tarjinha com algum texto embaixo, né? Explicando alguma coisa ali, para que as pessoas que tentarem recortar não possam fazer nada com a imagem, a menos que elas manipulem até a imagem. Então, mas isso aí pode acontecer também, fazer o quê, né? Então, não vou deixar de falar, porque alguns podem distorcer aquilo que a gente fala. Pastor, há pouco estava a dizer que nós, pegando um pouco naquelas palavras da irmã Sónia que dizia que não sabia como, não é? Nós podemos usar vídeos, podemos usar as suas coisas e apenas partilhá-las, não é? Não precisamos de saber para partilhar, na verdade. Mas disse uma coisa muito importante, que era para termos cuidado com as imitações e para irmos a fontes limpas. Como é que eu posso saber, como é que os meus queridos irmãos podem saber o que é uma fonte limpa? É meio complicado, né? Porque exige um pouco, talvez, de maturidade, né? De desconfiança, né? Eu sei que o contexto do que Paulo diz ali naquele texto não é esse, mas quem sabe extrapolando um pouquinho, né? Analisar e reter o que for bom. E o que é bom, né? Aquilo que está alinhado com a boa teologia adventista, né? Aquilo que, eu diria assim, materiais que provêm da organização da igreja, né? Para isso você precisa realmente estudar a Bíblia, conhecer nossas doutrinas, para ficar com esse desconfiômetro, né? Digamos assim, sempre bem atento, né? Quer ver uma coisa? De repente alguém espalha um vídeo por aí, ele pode até não estar falando abertamente da coisa, mas ele sugere, quem sabe, uma data para alguma coisa profética. Fechamento da Porta da Graça, ou a volta de Jesus. Pronto, isso para mim já descredibiliza, porque é muito claro para nós o fato de que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, né? E ficar, assim, se atrevendo a sugerir qualquer data para qualquer coisa após 1844, já torna essa fonte um tanto suspeita, né? Alguns temas, assim, um tanto sensacionalistas também fique um pouco desconfiado com esse tipo de coisa, né? Tem que ter um bom embasamento, boas referências. Quer um exemplo? Eu vi um canal aí um tempo atrás que disseminava vídeos de um senhor chamado Ron Wyatt, como se fosse um arqueólogo adventista, né?
Mas é que você começa a pesquisar melhor a coisa, vai atrás e vê que, na verdade, era um monte de descobertas que não eram descobertas, na verdade eram fake news, né? Tipo, por exemplo, não sei quantos aqui já receberam no passado aí e-mails ou mensagens dizendo que tinham encontrado as rodas dos carros de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Vocês já ouviram falar disso? Pois é, esse Ron Wyatt era um dos que tinha espalhado essa ideia, né, essa coisa. O que acontece? Pesquisadores da Andrews, da nossa universidade, foram até o local para investigar, é o que faz um bom cientista, né? Vamos verificar. E aí conseguiram trazer à superfície algumas dessas tais rodas. Na verdade, eram escotilhas de navios que haviam afundado lá. Então não tinha nada a ver com rodas do carro de Faraó, né? Esse mesmo pretenso arqueólogo, que não era arqueólogo, na verdade, dizia que a Arca da Aliança estava escondida embaixo do Calvário ali, e quando Cristo morreu na cruz, o sangue escorreu pelas pedras e pingou em cima do propiciatório. Mas ele nunca revelou o local onde a arca estava. Ninguém sabe, só ele sabia, mas já morreu, né? Então, é lamentável, né? Porque isso traz descrédito para a mensagem adventista, para a igreja, né? Então, a gente sempre tem que perguntar assim, bom, essa informação é meio mirabolante, quais são tem alguma universidade importante por trás disso? Tem algum pesquisador abalizado, né? Defendendo esse tipo de coisa? Ou isso vem de qualquer lugar, sem ter origem segura? Então, você, antes de compartilhar qualquer conteúdo, faça essas perguntas. De onde vem? Qual a origem dessa informação? É segura? É algo que a igreja realmente, né, endossa? Está de acordo com a nossa doutrina, com a nossa filosofia adventista? Enfim, são coisas que temos que nos perguntar sempre que recebemos algum conteúdo ou espalhamos algum conteúdo. A live dessa noite que eu mencionei com o Dr. Eduardo Lutz, ela foi motivada por um vídeo desse. Infelizmente, um vídeo aqui no Brasil andou circulando de uma palestrante ali, em que ela fala... eu não estou aqui questionando a motivação dela e nem a sinceridade dela, por favor, né? Eu estou até só me atendo ao assunto mesmo, né? Ao tema. Infelizmente, ela fala muitas impropriedades ali do ponto de vista da astronomia, da ciência, e mesmo com respeito aos textos de Ellen White, né? Falando sobre Orion, né? E eu, infelizmente, me vi na obrigação de gravar alguma coisa para rebater esse tipo de conteúdo, né? Então, sejamos assim um pouco desconfiados, né? Prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, porque uma vez que você espalha uma fake news, recolher depois é como aquela coisa que se diz, né? Você colocar penas na frente do ventilador, né? Depois recolher essas penas que se espalharam pelo vento é praticamente impossível. Então, resista ali à tentação de compartilhar alguma coisa muito imediatamente antes de verificar a procedência. Há pouco disse que a capacidade de atenção das pessoas nas redes sociais é muito curta, não é? Porque fazem scroll, 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 scroll e estão sempre a saltar. Mas, ao mesmo tempo, deu um exemplo de 1 hora de testemunhos. É um paradoxo, né? Veja, não é o ideal, não é mesmo, né? Dependendo do assunto, você consegue segurar a audiência, como foi o caso dessa live sobre Orion, porque muito adventista se interessa por esse assunto, ele é um assunto que chama a atenção, tem um bom chamariz. E interessante que nós conseguimos segurar a audiência de 2.000 pessoas do começo ao fim da live, mas não é sempre assim. Eu diria que o ideal para a internet são vídeos curtos mesmo, né? Então, eu mesmo faço vídeos de estudo bíblico aí de 15 minutos, 10 minutos, né? Justamente levando em conta o auditório, né? Eu sabia que nesta noite o auditório seria basicamente adventista, pessoas interessadas e automotivadas para o assunto. Mas para alcançar o público geral, não funciona. Esqueça, você não vai conseguir segurar pessoas que não estão familiarizadas com os temas, né, por 1 hora de pregação. Só um tremendo evangelista consegue realmente, né, num sermão de 1 hora, fazer isso. Mas a própria Ellen White nos aconselha a não pregar sermões longos, né? Veja, ela já dizia isso para a igreja mesmo, né? Sermões muito longos acabam tendo um efeito quase que reverso. Então, ainda mais quando se trata de internet para alcançar pessoas que não são da mesma fé ou pessoas que nem têm fé, né? Então, eu diria assim, vídeos de 5 minutos são ótimos, né? 10 minutos no máximo, mas assim, bem feitos, né? Veja, os áudios que eu compartilho do Revados por Sua Palavra tem de 2 a 3 minutos. Já dá para falar muita coisa nesse tempo, né? Então, você que é jornalista sabe como os minutos custam caro na TV. Custam caro no rádio. E o pessoal do marketing consegue dizer muita coisa em 30 segundos. Nós também podemos nos exercitar para isso.
É verdade, é verdade. Há pouco disse que chamou a atenção sobre o adventistês. A minha pergunta é, costuma citar Ellen White nos seus canais? Com parcimônia, né? Ou então, quando eu quero, por exemplo, tem um vídeo no meu canal que é Ellen White e as suas contribuições para a ciência. Esse vídeo tem chamado a atenção de muita gente de fora mesmo, né? Digamos assim, de fora, né? Também é uma expressão que talvez até nem precisemos usar, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Porque quando a gente mostra assim que uma autora lá do século XIX, né, sem estudo formal, ela falou de temas tão profundos e científicos, alinhados com a boa ciência, né? Isso aí chama a atenção. Então, claro, eu uso com muita parcimônia. Em estudos bíblicos, jamais. Eu realmente não precisamos, né? Porque as nossas doutrinas foram estabelecidas com base no estudo da Bíblia, né? A não ser quando eu chego no tema lá que é sobre o dom de profecia. Aí a gente faz de uma forma mais ampla também e explica ali o que nós cremos. Mas para estudos bíblicos, para vídeos bíblicos, não é necessário, né? Não seria necessário. Mas, claro, eu não deixo de falar, sim, mas com essa parcimônia, como eu disse. O pastor está no YouTube, está no Facebook, está no Twitter, tem um canal, tem blog, várias ferramentas. Pouca coisa no Instagram, sendo que é uma das redes onde os jovens mais estão neste momento, não é? Eles migraram quase todos do Facebook para o Instagram. Sim. Alguma razão para não ter aí uma atividade tão profícua, digamos assim? É falta de tempo, né? Alguns já perguntaram, TikTok, você não vai entrar lá? Eu não dou mais conta, não consigo mais. Então, o que eu faço no Instagram, basicamente, é quase que replicar aquilo que eu já publico no Facebook, né? Eu deixo o Instagram mais para conteúdos, assim, de Bíblia, revados por sua palavra, porque o Instagram ainda tem esse perfil mais de imagem, né? De foto. Então, as imagens que eu faço das leituras bíblicas, eu posto lá. E fotos de família, naquele contexto que eu disse, né? Desde que elas tenham alguma mensagem, né? São fotos que eu tenho assim, uma proatividade, eu tenho uma intencionalidade com elas. E mesmo assim, graças a Deus, está chegando ali perto dos 100 mil já, e eu acho que eu posso usar isso, obrigado pelo incentivo, eu posso usar isso com um pouco mais enfim, usar mais, né, essa rede social. Agora, não me peçam para ir para o TikTok, para outras aí, porque aí já é demais. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar ao pastor. Não tenham vergonha. Bem, os jovens estão muito calados, estou a estranhar. Não. Dulce, só um minuto, acabou de chegar uma pergunta, eu vou te reencaminhar. Não, mas faz tu. Eu sou jornalista. Não, fazer perguntas toda a gente faz. Eu também fiz uma pergunta e não sou jornalista. Curiosos todos somos. Enquanto o Luciano me reencaminha ou decide fazer a pergunta, dizer que temos pessoas de vários locais a acompanhar-nos, sobretudo do Brasil, Arapongas, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil, Salvador da Bahia, Santa Catarina, Criciúma, a mãe do pastor, não é? Por isso, muito obrigada a estes irmãos brasileiros que nos estão a acompanhar nesta tarde. E então, Luciano? Não é uma pergunta, é um comentário. Deixa eu só pegar aqui novamente. É uma pessoa que não deixou o nome, disse que já usa os vídeos do pastor Michelson da playlist O Resgate da Verdade e posta uma vez por semana no seu Facebook. E gostava de que o pastor Michelson soubesse disso. Ela não diz o nome, nem diz de onde é. Mas mesmo não sabendo quem é, eu fico feliz de saber disso, né? Porque a gente faz para isso mesmo, para que seja utilizado, replicado, né? Como dissemos agora há pouco, né? Mesmo que talvez eu não saiba dar um estudo bíblico, mas tem materiais que estão prontos. Você pode compartilhá-los e depois esperar o retorno, né? Quem sabe a pessoa pode fazer perguntas, você pode ajudar a responder. E uma coisa boa do estudo bíblico é que você cresce muito com isso, né? Digamos que a pessoa faça uma pergunta que você não conhece a resposta, né? Não tem problema nenhum você de ser humilde e dizer assim, olha, amigo, amiga, eu não sei te responder isso, mas eu vou pesquisar. E semana que vem eu trago a resposta. E nesse processo você cresce muito, você aprende muito, né? Então, um dos grandes beneficiados com esse processo de evangelismo e de estudos bíblicos, sem dúvida nenhuma,
é o próprio instrutor, porque ele vai ter que aprender. Outra coisa, ele precisa estar em comunhão com Deus para poder fazer esse trabalho. Porque como eu posso dar o que eu não tenho, né? Como eu já disse aqui. Então, eu vejo assim como uma bênção muito grande o fato de nós nos envolvermos na missão, porque isso nos obriga, entre aspas, a aprender, e nos obriga também, entre aspas, comillas, né, como dizem nossos irmãos hispanos, nos obriga a estar em comunhão, na presença de Deus, para que eu possa ser um instrumento útil nas mãos dele. Então, olha, a salvação não é pelas obras, é pela graça de Cristo, mas a obra missionária, ela nos ajuda a ficar no trilho, né? Ficar no caminho ali da salvação. Pastor, não há aqui o risco, com tantos meios ao nosso dispor e com tanta informação, de vivermos um bocado numa Babilónia? São tantas as vozes a gritar no Facebook, são tantas as vozes no Instagram, são tantas as vozes no YouTube, todas estão dispersas. Isto não pode, de alguma forma, agora já não estou a falar em termos de evangelismo para fora, mas mesmo para nós, na nossa vida espiritual, disso nos baralhar, nos confundir e nos tornar ainda mais perplexos? Sim, com certeza, né? Há um autor aqui no Brasil que escreveu alguns livros, já um psicólogo, sobre a questão do síndrome do pensamento acelerado, né? E é uma preocupação de muitos estudiosos aí da psicologia, né? Dessa questão do excesso de informação, do estresse informacional, né? Porque, como a gente falou atrás, né? No passado, para que um cidadão tivesse acesso a uma edição de um jornal, era a vida toda, né, para ele conseguir reunir tanta informação. Hoje, você tem tudo isso muito rápido, né? E nós temos que realmente tomar cuidado com isso. Eu entendo que a leitura contemplativa, especialmente da Bíblia, eu não posso aplicar a leitura dinâmica à Bíblia. Eu preciso ali dedicar um tempo para o devocional, uma leitura calma, né, reflexiva, com oração. Eu preciso ter esses momentos assim de reflexão e devocional no meu dia a dia. Do contrário, a gente vai ficar realmente estressado, né, com os pensamentos acelerados. E aí, por que será que as pessoas hoje têm dificuldade para se concentrar no estudo de profecias, por exemplo, Daniel, Apocalipse, né, que exige concentração, comparação de textos com textos, enfim, porque realmente eu estou tentando lembrar qual foi o escritor que usou essa expressão borboleteio cognitivo, não estou lembrando, não sei se foi o José Garcia Marques, enfim, mas um desses escritores aí, aqui da América do Sul, mais famosos aí, que usou essa expressão que achei interessante, borboleteio cognitivo. É aquela borboleta que fica de flor em flor, pegando um pouquinho de néctar de uma, né, uma outra ali, e não para em nenhuma. Nós não podemos ter essa mente assim tão agitada, nós temos que frear um pouco. Então, na verdade, eu não fico o tempo todo nas redes sociais. Eu posto de manhã, dou uma olhadinha depois após o almoço, e à noite eu vou conferir mais um pouquinho. Eu não fico o tempo todo lá, porque realmente isso não é nem saudável, né? Eu jogo meus conteúdos, depois eu vou ver o que aconteceu e procuro ser assim, um pouco mais focado. E preciso ler livros também, né? Para o meu trabalho, para a minha saúde mental, emocional, bons livros. Então, sejamos sábios, né, com relação ao uso dessas redes, porque nós podemos ser pescados. Exato, pescadores ou pescados, não é? Isso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para colocar. Eu não estou a ver os quadradinhos todos, por isso se alguém tiver é só ligar o micro e avançar. Não? Bom, então, muito obrigada. Fechamos aqui a parte das perguntas. Obrigada pela sua paciência e pela sua disponibilidade em nos responder a tudo. Se me permitem, eu gostaria de ler, antes de nós encerrarmos, um texto aqui que, para mim, é o meu texto preferido na Bíblia. Eu tenho vários textos bíblicos que são assim do meu coração, mas esse aqui é muito especial para mim, que é Daniel capítulo 12, verso 3. Diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Acho lindo demais porque, claro, sábio não é aquele que sabe muito, né? O sábio na Bíblia é aquele que busca de Deus essa sabedoria, né? Pede a Deus e Deus concede. Então ele compara aquele que é sábio com o que fala da justiça. Os que a muitos conduzirem à justiça. E quem é o Senhor Justiça Nossa? É Jesus. Então, os que a muitos conduzem a Jesus são para Deus sábios. E esses vão brilhar para sempre como as estrelas, eternamente. Então, que esse texto, né, que essa mensagem aqui de Daniel seja realmente a nossa diretriz para a vida, né, que possamos realmente nos envolver
de corpo e alma, como se diz, nessa missão maravilhosa, e um dia nós vamos colher esses frutos, especialmente brilhando eternamente para o nosso Deus. Muito obrigado, pastor Michelson, pelo tema tão bem explanado, pela dedicação e por participar nesses momentos conosco, que foi para nós muito bom. Nós queríamos também agradecer ao pastor Arthur a amabilidade, como também aceitou esse desafio. Agradecer também a Dulce, né, do Departamento de Comunicação da Igreja da Amadora, e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participaram nessa programação. E queríamos deixar a nossa portinha aberta para um dia termos aqui a sua presença física na nossa igreja. E queríamos despedir com oração e pedir para o pastor Michelson nos abençoar. Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite que me fizeram para estar nessa sala, nessa reunião com vocês, né? Foi muito bom, eu me sinto muito feliz por isso. Obrigado pelo convite também, quem sabe, quando Deus quiser, isso possa ser uma realidade. E interessante, eu não sei se o nome da igreja de vocês está muito correto, porque de amadores vocês não têm nada. É uma igreja muito profissional, que tem usado os recursos e está sintonizada, né, com aquilo que é mais necessário neste momento. Então, que Deus seja louvado aí pelo ministério de vocês, pastor Arthur, que Deus o abençoe na condução desse rebanho que Deus lhe confiou, né? Continue usando o Senhor aí poderosamente também. Vamos orar? Muito obrigado. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos por esta oportunidade que tivemos de refletir sobre a importância da missão e de nos envolvermos nela. Usa cada um de nós nos nossos círculos de influência, usando nossos talentos, nossos conhecimentos em cada esfera, para que possamos ser úteis na tua causa e também ser abençoados ao abençoar outras pessoas. Pai bondoso, abençoa e continua abençoando a igreja de Amadora, que esta congregação, que estes irmãos sejam unidos e estejam envolvidos na missão. E assim também, por extensão, todas as igrejas de Portugal e também aqui do Brasil e em todo o planeta, para que nós nos levantemos com o poder do Espírito Santo na chuva serôdia, para terminar a obra que os nossos pioneiros começaram. Estas bênçãos nós as pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Michelson. As melhores bênçãos de Deus para a continuação do seu ministério, e já sabe. Amém. E quando esta pandemia acabar e a oportunidade for colocada, teremos todo o prazer de contar com a sua presença numa igreja que tem o nome de Amadora, mas que não é tão amadora quanto isso. Muito obrigado. Amém. Uma boa continuação. Que Deus os abençoe. Um abraço.